Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Sou o professor Luiz Wagner. Essa é a nossa segunda aula de funções e nós vamos continuar resolvendo algumas daquelas leis de formações e depois vamos falar das funções definidas por for. Então, aperta o dedo no like e vamos à aula. Então, pessoal, continuando com as relações entre conjunto que vimos na aula passada, vamos ao exemplo 4. Associamos a cada x pertencente a A o elemento y pertencente a B, tal que y é igual a x² menos 2x. Então, essa é a nossa nova lei de formação. E aqui nós já temos o conjunto A e o conjunto B. Só relembrando que o nosso conjunto A representa os elementos de x, e o conjunto B representa os elementos de y. Bom, então o que nós devemos fazer? É pegar todos os valores de A e substituir no lugar do x. Então a nossa lei de formação vai ficar da seguinte maneira. Y igual x², só que o nosso x aqui será representado pelo zero. Então vai ser 0² menos 2 vezes 0. Perceba que onde tinha x, eu troquei pelo primeiro elemento do conjunto A, que é o zero. Agora, resolvendo essa equaçãozinha, nós vamos ter 0² é 0, menos 2 vezes 0 é 0. Portanto, podemos concluir que 0 menos 0 continua sendo 0. Então, a gente já pode até fazer a ligação do zero com a sua imagem no conjunto B, 0. Agora, fazendo para o 1 no lugar do x, então vai ser y igual, troca o x por 1, então vai ficar 1² menos 2 vezes 1. Resolvendo, nós vamos ter 1² é 1, menos 2 vezes 1, 2. Portanto, o valor do nosso y será menos 1. Bom, então agora é só seguir o padrão e resolver para os outros dois números que faltam, o número 2 e o número 3. Então, pause o vídeo e faça isso. Então, a gente associa que o número 1 de A com o número menos 1 de B, o número 2 de A com o 0 em B e o número 3 com o número 3 em B. Podemos dizer que para todo x pertencente a A, sem exceção, existe um único y pertencente a B, tal que y é correspondente de x. Agora sim, visto o último exemplo, a gente pode fazer então a definição. Observe bem essa definição de função. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação ou correspondência que associa cada elemento x pertencente a um único elemento y pertence a B, recebe o nome de função de A em B. Então, para ser uma função entre dois conjuntos, precisa que todos os elementos do conjunto A tenham um único representante no conjunto B. Então, essa dica é bem importante. Observe agora a relação ao lado entre os elementos do conjunto A, que tem os elementos A, B, C e D, e o conjunto B, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Veja que cada elemento do conjunto A tem apenas um representante no conjunto B. Então, essa relação é uma função porque todos os elementos de A correspondem ao único elemento B. Tal relação também poderia ser descrita por uma tabela, em que cada x pertence a A tem um único correspondente y pertence a B. A tabela que fala aqui, pessoal, é aquela tabela que a gente monta quando vai construir o gráfico de uma função, lembra? Uma tabelinha que tem lá o x e o y. Então, por exemplo, o meu x aqui, para vocês não esquecerem, né? O conjunto A tem os elementos que representam o x e o conjunto B tem os elementos que representam y. Portanto, o A está representando o x, então eu posso dizer que o A vai ficar aqui no lugar do x, e no lugar do y ficará o 2, que é a relação que há entre A e o 2. Já o B está relacionado com o 3, que é o y. E assim por diante, você fará para todos os elementos que contém lá o seu conjunto. Finalizando aqui com o E, representado por 1. Então, é essa tabelinha que fala nessa parte aí da relação. Ainda podemos fazer essa relação descrito por um conjunto F de pares ordenados, do tipo x e y, em que x pertence a
e y pertence a b, sendo y correspondente de x. Nesse caso aí, os pares ordenados que eles falam, a gente representa pelo f igual e coloca todos os pares aqui dentro. A e 2, depois B e 3, depois C e 5, depois D, 7 e finalizando E, 1. Pronto, aqui está todos os pares ordenados da qual fala essa parte da relação. Bem tranquilo, né? Bom, agora que vimos a definição, vamos ver agora a notação. Então, de modo geral, se f é um conjunto de pares ordenados x e y, caracteriza uma função de a e b, então vamos indicar da seguinte maneira. f, A, flecha, b. Isso significa que é uma função f de a em b. Lê-se, f é uma função de a em b. Se uma função y pertencente a b é imagem de x pertencente a a, então nós indicamos de outra maneira. Y igual a f de x. É dessa maneira que a gente lê, tá? Y é uma função de x com x pertencente a a e y pertencente a b. Eu ainda posso, pessoal, fazer o inverso disso aqui, né? Eu posso escrever f de x igual a y. Por que eu estou fazendo dessa maneira? Porque se voltarmos ao exemplo anterior, né, nós podemos usar essa formulazinha aí com esses pares ordenados. Observe, se eu tenho f de x igual a y, lembrando que o a está representando o x, certo? E nesse caso, o 2 está representando o y. E isso serve para todos os outros pares ordenados, ok? Fazendo essa formulazinha aí, vai ficar assim. Um f de a será igual a 2. O f de b será igual a 3. E um f de c será igual a 5. O f de d será igual a 7. E finalizando, o f de e será igual a 1. Então, estas são algumas das notações que podemos fazer na relação de conjuntos. Agora nós vamos à função definida por forma. Existe um interesse especial no estudo das funções em que y pode ser calculado a partir de x, por meio de uma fórmula, regra ou lei. A lei de correspondência que associa cada número racional x ao número racional y, sendo y o dobro de x, é uma função f definida pela fórmula. E aí foi dado y igual a 2x. Bom, o que vale lembrar aqui? Nós estamos falando do conjunto dos números racionais. Então, esse conjunto é representado pela letra Q. E como o próprio problema já diz, y é o dobro de x. Portanto, nós vamos ter essa lei de formação. Agora, se nós quisermos calcular, por exemplo, x igual a 5, nós podemos usar os dois métodos. Agora há pouco eu mostrei para vocês a notação que y pode ser escrito como f de x ou vice-versa. Então, vamos fazer para x igual a 5 pelas duas fórmulas e vocês verão que dá sempre o mesmo resultado. Então, primeiro usando o y. Então, nós vamos substituir o x. Então, y será igual a 2 vezes o 5, que é o valor do meu x. Portanto, o meu y é igual a 10. Agora, vamos fazer usando o f de x. Bom, como eu tenho que trocar o x por 5, então eu vou escrever o seguinte. F de x, ou então f de 5, é igual a 2 vezes 5. Fechando, então, f de 5 é igual a 10. Então, veja que nos dois casos eu obtive o mesmo resultado. Agora, vamos fazer para mais números. Usando a mesma lei de formação, vamos fazer para esses outros 4 exemplos e depois montarmos o diagrama. Bom, então para x igual a 11,5, eu vou ter o seguinte. Y é igual a 2 vezes 11,5. Portanto, o meu y é igual a 23. Para x igual a menos 3, bota a lei de formação. Y é igual a 2 vezes, substitui o x por menos 3. E agora resolve. Y é igual a menos 6. Agora aqui nós temos y igual a 7.
Então perceba que a minha lei de formação é y igual a 2 vezes o x. Ele me deu o valor de 7 para y. Então, nesse caso, eu vou encontrar o x da seguinte maneira. Substitui o y por 7, então vai ficar 7 igual a 2 vezes x. Como o valor procurado aqui vai ser o valor de x, então eu vou passar esse 2 para o outro lado dividindo. Então, já organizando isso, vai ficar x igual a 7 dividido para 2. E aí eu vou ter que o valor de x é 3,5. Agora, para f de 3, vamos colocar então da seguinte maneira aqui. F de x é igual a 2x. Trocando agora, nós vamos ter então f de 3 no lugar do x, que é igual a 2 vezes 3 no lugar do x. Portanto, o meu f de 3 vai ser igual a 6. E para não esquecermos do valor que a gente fez agora há pouco, para x, deixa eu colocar aqui, para x igual a 5, nós encontramos lá o valor 10. Então, vamos agora montar o nosso diagrama. Então, eu tenho o primeiro conjunto de Q e eu tenho agora o segundo conjunto de Q. A gente já sabe quem relacionar. Então, depois que fizer todas as relações aí, o 3,5 nós já sabemos que é o 7 em y. O 3 para x a gente já sabe que é o 6. O 11,5 a gente sabe que é o 23. O menos 3 a gente já sabe que é menos 6. E o 5 a gente já sabe que é igual a 10, que foi o primeiro exemplo a ser feito. Então, pronto. Nós calculamos pela lei de formação todos os elementos para saber quem era a imagem de um conjunto no outro. Vamos ver mais um exemplo. Seja uma função de R em R definida por f de x igual a menos 3x mais 8 dividido para 5. Então, nós vamos calcular o f de 3, o f de menos 2, o f de 1/4 e o f raiz de 2. Então, fazendo primeiro o f de 3, nós vamos colocar f de 3 é igual a menos 3 vezes, troca o x por 3, né? Mais 8, tudo isso dividido para 5. Continuando, então, nós vamos ter que o f de 3 será igual a menos 3 vezes 3 é 9, mais 8, dividido para 5. Portanto, finalizamos que o nosso f de 3 será igual a menos 9 mais 8 é 17, dividido para 5. Essa é a nossa resposta da primeira. Agora, seguindo o mesmo raciocínio, você pause o vídeo e faça os demais. E aí, pessoal, conseguiram? Então, vocês devem ter feito por menos 2, vai dar menos 2/5. E para o f raiz de 2, menos 3 raiz de 2 mais 8 dividido para 5. Bom, então essa parte de 1/4 eu deixei para fazer junto com vocês para explicar um pouco das frações. Então, vamos lá. F de 1/4, vou escrever dessa maneira aqui, tá? F de 1/4 é igual a menos, e aí a gente tem toda a parte de cima dividido por 5. A parte de cima é 3 vezes 1/4 mais 8. Tudo bem até aqui? Então, a gente vai precisar resolver esse MMC aqui do numerador, tá? Então, vamos colocar aqui. F de 1/4 é igual a menos, e vamos colocar logo o nosso denominador logo, para a gente não esquecer dele. E vamos resolver aqui em cima. Ó, 3 vezes 1, 3, então vai ficar 3 sobre 4, mais 8. Lembrando que esse 8 tem o denominador 1 aqui embaixo, tá? Ok? Porque agora a gente faz o MMC. Portanto, nós vamos ter que o f de 1/4 é igual a menos, e vamos fazer essa parte aqui de cima logo. Ó. Vamos colocar o denominador 4, vamos colocar a barra de divisão de novo e colocar o denominador 5. Aqui em cima nós vamos pegar o 4 e dividir para o outro 4. Então, 4 para 4 vai dar 1, o resultado vamos multiplicar por 3. Então, vai ficar 3. A gente soma, pega o 4 e divide para 1, vai dar 4, e multiplica 8. 4 vezes 8, 32. Dessa forma, nós vamos ter então que o nosso f de 1/4 será igual a menos, vamos colocar o nosso denominador aqui 5, e resolver a parte do numerador, ou seja, 3 mais 32 vai dar 35
sobre 4. Continuando aqui ao lado, nós vamos colocar o seguinte, que f de 1/4 é igual a menos... E o que a gente vai fazer agora? Lembre-se, embaixo do 5 aqui tem o denominador 1. Como é uma divisão de fração, nós vamos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Ou seja, nós vamos ter 35 sobre 4 multiplicado pelo inverso da segunda fração, que é 5 sobre 1, então fica 1/5. Continuando, então nós vamos ter que o nosso f de 1/4 vai ser igual a menos 1 vezes 35 é 35 e 5 vezes 4 é 20. Agora a gente simplifica tudo por 5, então nós vamos ter f de 1/4 é igual a menos 7/4. Desse jeito nós finalizamos os 4 exemplos aí. Bom, agora a gente vai reconhecer algumas funções de acordo com o que vimos agora há pouco dos diagramas. Vamos ver o exemplo 1. Nós temos aqui um conjunto A e um conjunto B, temos uma relação do A para o B. Então, nesse caso aqui, nós temos uma função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Veja que no conjunto A não sobra ninguém. Nesse caso aqui, nós não temos uma função, porque o elemento 4 possui 2 correspondentes em B, que no caso é o 2 e o menos 2. Então, ele só pode ter um correspondente, ou seja, um representante no outro conjunto B. Como ele tem mais de um, então nesse caso não é uma função. Bom, aqui no exemplo 3, a gente pode afirmar que é uma função de A em B, pois cada elemento do conjunto A tem apenas um correspondente no conjunto B. Veja que há uma diferença entre o exemplo 3 e o exemplo 2 que mostrei agora há pouco. No exemplo 4, não é uma função, pois aqui no conjunto A está sobrando elementos. O conjunto A é o único que não pode sobrar ninguém. Então, exatamente porque está sobrando um elemento no conjunto A que não tem correspondente lá no conjunto B, é que isso aqui deixa de ser uma função. Então, pessoal, essa segunda aula foi só para complementar a primeira aula sobre as teorias, né? Então, aqui nós vimos que quando nós temos uma relação de um conjunto com o outro, se todos os elementos de A têm um representante lá em B, então a gente tem uma função. E fizemos mais alguns exemplos usando a lei de formação. Então, por essa aula é só. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e nós continuamos na terceira aula.